Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do Santa Maria Frente a Frente e hoje é um programa que eu tenho a mais absoluta certeza, pelo menos do meu ponto de vista, vai ser especial pelo tema que nós vamos abordar, pelas pessoas que vão participar do programa, pelos nossos convidados. E eu tenho certeza sim que também será um programa interessante do ponto de vista do interesse do nosso público, do interesse das pessoas ligadas à vida cultural, especialmente Santa Maria. Nós vamos falar de livros, vamos falar de literatura, vamos falar de uma turma fantástica que há 20 anos se reúne e produz livros em nossa cidade. É uma turma, digamos, cuja organicidade não passa por textos legitimando-os formalmente, não legitimando-a formalmente, quer dizer, nós não temos, essa turma não tem um estatuto, não tem um regulamento, não tem regras escritas em relação ao seu funcionamento, mas tem aquilo que é fundamental na vida para que a gente seja mais feliz, que é amor, é carinho, é lealdade, é amizade, é bom humor e um ponto comum, que é o amor pelos livros, o amor pela cultura, pela arte, pelo cinema, pelo teatro, pela literatura, enfim. Eu falo, evidentemente, para quem ainda não nos conhece, da turma do café, que surgiu, referi já no início, há 20 anos, no Montserrat Café, um calçadão, né, entre o calçadão e Alberto Pasqualini, no subsolo do Santa Maria, do Shopping Santa Maria, e que lá no início tinha o Vitor Otávio Fernandes Biasoli, essa figura maiúscula da nossa vida cultural, tinha Leonardo Brasiliense, que dispensa apresentações, né? Talvez o mais premiado dos autores de Santa Maria. Eu considero o Leonardo Santamariense, apesar dele não ter nascido aqui. E Orlando Fonseca, eu me agreguei naquele momento ao grupo, e depois, ao longo do tempo, outras pessoas foram se agregando, umas foram saindo, outras foram chegando, mas há um núcleo que permanece o mesmo. A gente brinca que é o núcleo duro do poder, né? Em relação à turma do café. E temos desse grupo hoje 4 pessoas que participarão do programa. No primeiro bloco, 3 delas, que eu vou já identificá-las e apresentá-las. Começando pela minha direita, o professor Orlando Fonseca, sobre quem é desnecessário fazer quaisquer apresentações, considerando a sua ligação com a cultura de Santa Maria, seja do ponto de vista da atividade acadêmica, seja do ponto de vista do desempenho de atividades públicas, seja do ponto de vista da produção cultural, da produção textual especialmente, né? A minha queridíssima amiga Tânia Lopes, né, que está aqui, nos mandou para se transformar numa extraordinária cronista, numa poetisa, permita-me, um poeta, tá bem, farei uma concessão aos meus pruridos, uma poeta, pintora. A Tânia é uma artista completa e tal, é professora aposentada. E o Carlos Rangel, que é talvez não foi o último que se agregou ao grupo, mas é das, digamos assim, das mais recentes, já há alguns anos está no grupo conosco. Quase o caçula. O Rangel é aposentado, é militar, reformado, aposentado, sei lá. Acho que do ponto de vista do entendimento das pessoas tudo é a mesma coisa, né? É professor de história também, já afastado dos bancos acadêmicos, né? E é outro artista completo, porque o Rangel é escritor e ele produz romances, ele escreve poesia, ele escreve conto, ele é pintor, ele é fotógrafo, dançarino de tango também, parece. Baterista. É baterista, né? Pelas origens fronteiriças dele, tem também um dançarino de tango, quem sabe, né? Uma chula. Mas está chegado na chula, então Passo doble, quem sabe? Passo doble. No segundo bloco participará conosco o nosso querido Vitor Biasoli. Falei bastante, falei demais, quem deve falar são vocês. E aí, Orlando, queres começar? Tudo bem, Candinho. É só fazer, nós estamos fazendo, esse programa tem também a ver, basicamente, com a questão da nossa Feira do Livro, que está aberta, estará sendo
aberta no dia 29, né? Sexta-feira, e que se prolongará até o dia 14 de maio. Exatamente. E como esse grupo, com o tempo, se consolidou com esse nome, né? Turma do Café, tu esqueceste de mencionar o Escobar Nogueira, que estava naquele grupo original, grupo seminal dessa turma. Grande poeta. Que já se reunia antes de 2002, mas em 2002 a gente começou a agregar a esse grupo a ideia de se reunir para além, né, de tomar café. E a gente passou a tomar outras coisas também, mas café... No início era café. Era café, a gente se reunia para tomar... O horário era propício para o café. E especialmente para conversar sobre arte, sobre literatura. Esse era um dado, que eram escritores, né? E as pessoas que se reuniam ao grupo tinham essa característica de gostar da leitura e também de ter o apreço e a dedicação para o trabalho literário. Porque pode parecer para muita gente que lendo os nossos textos que o texto ele nasce com facilidade. Ele às vezes é tirado a fórceps, com o perdão do uso indevido dessa metáfora, mas ele às vezes é na dureza, né? O acontecimento literário de produzir um poema, um conto, um romance que nos despende horas, dias e às vezes semanas, né? Meses de trabalho contínuo, em que uma pessoa está ali inventando gente, inventando situações, inventando espaços, e não fugir daquele ambiente, tendo que viver outras coisas, né? Tendo que viver a sua própria experiência. E então encontrar-se com amigos que fazem a mesma coisa é alentador, se torna, facilita o trabalho no sentido de estender, né, as dificuldades, trocar ideias, né? Muitas vezes essa relação ela se dá num ambiente fraterno, né? E o acontecimento literário do ponto de vista da confraria, ele é tão antigo quanto as escolas literárias. As escolas literárias, elas são frutos, né, de confrarias. No nosso caso, né, em Santa Maria, começando no espaço como tu citaste, né, um café que hoje está fechado, infelizmente, trocou de nome várias vezes, nós também trocamos de espaço inúmeras vezes, mas não deixamos de ter esse projeto de vida, porque ninguém fica junto durante 20 anos se não tem significado para além de simplesmente sentar a uma mesa de bar. E tu mencionaste, Candinho, a Feira do Livro, e o nosso grupo estará lançando na quinta-feira, dia 5 de maio, às 17 horas, no palco do livro, onde tem a sessão de autógrafos, estaremos lançando o nosso livro, que é o 20º livro, né? Que são 20 anos, nem todos os anos a gente lançou livro, mas teve anos que a gente lançou mais de um livro. E esse é o 20º livro do grupo, né? Todo Amor Vale um Conto, e que a gente poderá ir conversando ao longo do nosso encontro aqui a respeito desse tema. Não estão conosco aqui hoje, por razões de outras atividades, o Francisco Ritter, que é também professor da universidade e da área de psicologia, escritor na área acadêmica e na área literária. O Raul Maxwell, que é um excelente poeta, tem produções voltadas ao público infantil, e conosco ele tem produzido uma arte narrativa, né? Contos que são realmente maravilhosos. Além do Ronaldo Lippow, né? Que também estará na feira autografando seu livro, e que esse sim me parece que é o último. Esse é o caçula, Rangel. Esse é o caçula. Ele também estará. O Lippow nos últimos anos tem se dedicado a uma produção autoral ligada ao conto especialmente, né? Mas também já fez narrativas assim de retiradas anedóticas, né, da vida, enfim.
E é um grupo que espero que tenha essa continuidade do ponto de vista da fraternidade, porque é o que dá sentido. E é disso que a gente tira esse combustível, né, para que a gente continue produzindo e trazendo para Santa Maria essa nossa contribuição. Santa Maria como cidade de cultura. E o Orlando agregou os nomes que eu não havia referido, digamos. No caso do Leopold, inclusive não participa do livro, foi referido, mas é do, digamos assim, daquele núcleo duro que eu me referi no início. E falta ainda, falta o nosso jovem Baudelaire, poeta, que é o Ademir Tech Júnior, que também não participa do livro, mas que faz parte do grupo que se reúne ordinariamente às quartas-feiras num bar, já há algum tempo, né? Sim. Como tu disseste, substituímos o café por algum outro tipo de líquido e tal, né? Certo. Inclusive o Vitor, que se viu obrigado a encarar o vinho, já que ele não toma chopp, toma cerveja, exatamente, né? E sacrifício. É uma longa... ele se sacrifica pela unidade do grupo. Então, e uma longa tradição de poetas em vinho, né? Vinho, né? Então Isso remonta a tempos imemoriais. A Tânia e o Rangel acho que nunca participaram do Santa Maria Frente a Frente. O Vitor já participou, o Orlando participou várias vezes. A ideia do programa é ser um programa absolutamente informal, tá? Pode se atravessar, dar pitaco na fala do outro, fazer a parte, sem problema nenhum. A ideia é que seja um programa que se fale de coisas sérias, evidentemente, mas com leveza, né? Bem dentro do espírito do nosso grupo, então, né? Vamos fazer isso aqui como se nós estivéssemos no bar, não há problema nenhum, Rangel e Tânia. Então, eu lembro muito bem quando chegamos aqui em Santa Maria, 7, quase 8, porque a gente chegou meio madrugadinha, que não precisa o horário. E dentro das minhas coisas, meus guardados, poesias, continhas, etc. e tal. E a ilusão de que um dia eu ia fazer um livrinho. Mas essas coisas que a gente não entende, né? Eu fui colega da esposa do Arbo, que tinha rádio, um programa na rádio em Membuí. Antônio Carlos Arbo. Carlos Arbo, mais conhecido como os pais do quintal do Negendre Dimitri, quintal de clorofila. Eu sei que aí excelente, eu dei para ela olhar, não sei, ela era minha colega, eu dei. Ela disse, mas meu marido trabalha na rádio, na época, enfim. Fui lá, li poesias, li que sei eu. E eu perguntei, quem faz livro aqui, senhor? Eu disse, o Birata. O Birata. O Birata. O Birata faz livros. Onde que fica? Me explicaram, eu não disse nada nem para minha mãe que morava junto, nem para o meu marido. Eu tinha minha sacolinha de escritinha ali, né? E fui lá no Birata. Cheguei lá, ele olhou. Disse, como é seu nome? Eu disse, Tânia Lopes. E deu a feliz e infeliz coincidência que ele havia perdido uma irmã com esse nome. E ele vendo o meu sonho, eu acho que ele meio agregou a coisa. A minha irmã, quantos sonhos teria para fazer, né? Uhum. E me deu essa chance de fazer o livro. Eu conto isso porque eu acho muito emocionante e digno uma pessoa não se expor e ao mesmo tempo introjectar o sonho do outro, né? E ali foi o meu primeiro livrinho, magrinho. Aí depois eu comecei a escrever no jornal também, mandava umas croniquetas no jornal. Croniquetas eu chamava na época, né? Bem faceira. E quando uma vez o Máximo Trevisan foi viajar, ele disse, Tânia, tu poderia escrever para mim os meus... Mas eu me senti honradíssima, né? Claro que escrevi. Não me lembro se três crônicas, não lembro isso aí. Da Nossa Janela? Da Nossa Janela, exatamente. Era da Nossa Janela, a coluna do Máximo. Exatamente. Foi interina do Máximo. Como eu sempre fui uma ledora compulsiva, o jornal já estava lá, livros que eu já tinha lido, que sei eu, e foi me dando vontade, né, de continuar. Fui participando de concursos, foi ganhando alguma coisa.
ganhando em Porto Alegre, alguma coisa, que seria eu aqui também. Fui conhecendo gente, pessoas do entorno, na antiga Associação Santa Maria de Letras, que depois deu enfim, seguiram outros caminhos e cada um seguiu o que teve vontade de fazer. E foi assim que eu comecei e assim estou até hoje. E me honra muito os meus amigos, porque eles não têm preconceito. Eles me aceitaram, eu sendo mulher. A gente gosta de mulher. Isso, eu sei, mas para escrever não são muitas que vocês convidam até hoje. A ideia, né? Por uma questão assim de opção por participar de determinados grupos, de determinadas entidades, né? As coisas se conduzem de forma diferente. Eu conhecia também o Orlando de cursos que eu fazia, porque lógico que eu sabia das minhas dificuldades, né? O professor de artes escreveu que só tem a criação, mas a parte da escrita aprendi muito com o Orlando, fazia tudo que vinha de gente de fora, de literatura, lá estava eu para aprender um pouco. Então foi Rangel, muito bom. E mais um detalhe que é interessante, né? Que esse livro que nós estamos lançando agora... É do Birata, né? Isso que eu vou falar depois. Exatamente. Né? Isso aí é do Birata, é da editora do Birata. Quando a Tânia levou o livro dela, tinha um tratamento lá com o Birata, porque a LGR, que depois eu lancei meu primeiro livro sozinho, foi com o Birata também, na LGR Publicações, eles tinham uma revista que era a revista Campeiro, se eu não estou enganado, Campeiro, e eles solicitaram que eu escrevesse, porque já escrevi em jornal, escrevesse alguma coisa para essa revista. E o Birata me mostrou o material da Tânia. Olha, vê se isso aqui tem condições, dá para publicar, mas ele já tinha dito para ela que ia publicar. Eu não ia dizer que não, né? Sacolino, porque ela disse que não, Sacolino veio depois, né? Era um livrinho, eu me lembro do livro eu não me lembro o nome do livro, mas enfim. Certo. Mas Sacolino veio depois, que era uma atividade. Infantil, E essa editora hoje, que é uma das poucas editoras de Santa Maria, né, Rio das Letras. Pedaços foi o meu primeiro. Pedaços, exatamente, Pedaços, que aliás a capa era em pedaços. O Rio das Letras é uma editora, né, que o Birata foi naquela luta dele permanente por manter uma atividade editorial constante, né, e hoje ele tem o Rio das Letras e a Tânia está lá mais uma vez, junto com uma publicação do Birata. E o Rangel? Diga, Candido. Fala, Rangel. Conte-nos alguma coisa para os nossos telespectadores, internautas, conta alguma coisa da tua vida. Vou pegar carona aqui com a amiga Tânia e vou contar um pouquinho assim do primeiro contato com a literatura, né? Até uma lástima, assim, o ensino médio, a minha educação básica não privilegiou a literatura, ou eu não tinha sensibilidade, né? Mas realmente foi muito fraco o meu contato assim na juventude, na adolescência com a literatura. E eu estava numa escola militar, né, a Escola Preparatória de Cadetes, que é lá em Campinas, e eu procurava um livro de química, porque era meu ponto fraco, a química, eu estava procurando. E aí eu percebi que aquela biblioteca era linda, com aqueles livros capa de couro ainda, sabe? Lindo aquilo. E comecei a olhar, até que cheguei num livro que era fininho, inclusive, que eu achei muito bonito o título, né? 20 poemas de amor e uma canção desesperada. Eu digo, mas que lindo esse título! É o nível da ignorância, né? Aí tirei aquele livrinho, abri Pablo Neruda, né? Neruda. Eu li não sei quantas vezes, eu decorei aqueles poemas do Pablo Neruda. Até há pouco tempo eu recitava, né? Alguns poemas dele, ele funcionou inclusive ali nos namoros e tal, né? Foi útil, né? Miras desde lejos e me mirada não te alcança, e aí vai, né? E eu digo, nossa, mas esse negócio de poesia realmente é contagiante, né? E aí comecei a escrever meus primeiros versinhos, eu devia ter uns 19, 20 anos.
E assim, o impulso mesmo para escrever se deu contato aí com o Vitor, com a turma do café. Eles naquele entusiasmo nos livros coletivos, né? Digo, mas espera aí, eu vou tentar escrever alguma coisa. E como eu sempre tive muito mais coragem do que bom senso, né? Eu disse, quem sabe eu começo por um romance. E aquele romance levou o quê? Uns 5 anos, 4 ou 5 anos para escrever, que foi o Guerra e Revolução em Portugal, e aqui se chamou Exilados, né? E eu não sei quantas vezes aquele livro revisado, reemendado, refeito, até que eu mandei para um concurso literário de Portugal, e não é que o livro ganhou o primeiro prêmio, né? Primeiro prêmio já internacional. Começou por baixo, com romance, ganhando o prêmio internacional, né? Sim. E aí veio o segundo livro, que inclusive agora antes de vir para cá estava fazendo uma revisão, né? Que levou também uns seus 4, 5 anos, né? O Orlando está falando de semanas e meses. Eu digo, nossa, o homem é rápido, né? Eu digo, anos. E aí vou apresentar para um concurso agora de âmbito nacional, o prêmio também é bom. E é um livro promissor, é sobre o Brizola. Então eu escrevo romances históricos, né? Eu pego a história, os personagens reais, os fatos verídicos, né? E invento em cima deles, né? Toda uma liberdade ficcional e crio todo um enredo em torno disso, né? O primeiro livro foi O Assassinato, do Valdemar Ripoll, em Santana do Livramento, Rivera, né? Os exilados revolucionários do Brasil que iam para o Uruguai, e criei toda uma trama em cima desse assassinato. Agora eu inventei um guarda-costas para o Brizola, que supostamente o traiu na Revolução de Caparaó, pegou o dinheiro cubano de Fidel Castro, e tem uma historiadora que persegue. São 2 personagens em 2 tempos, e eles vão, cada um na sua narrativa, até que se encontram no final em um desfecho, assim, né? De thriller, assim. E estou pela metade com o romance A Bugra, que é um romance que, na minha modesta opinião, assim como, né, leitor de mim mesmo, é um romance assim que eu acho que está maduro assim enquanto escritor, né? É um romance antropológico que fala de uma saga familiar a partir de uma bugra que teve suas filhas, e as filhas são vítimas de uma maldição. Então, eu estou na metade com a pesquisa antropológica dos Imbiás, né, que é uma etnia dos Tupi-Guaranis aqui do Sul. Então, pesquisando bastante o fundamento antropológico dos Imbiás para dar sustentação à narrativa. É isso aí. Muito bem. Quais as expectativas de vocês em relação a nossa Feira do Livro, nesta 49ª edição, né? Porque essa Feira do Livro tem uma história bonita, longa, de construção demorada para se consolidar no formato que tem hoje, com a dimensão que tem hoje. Houve lá nos anos 60, meados dos anos 60, uma tentativa de jovens, então secundaristas, alguns, outros já universitários, que criaram um grupo, era Grupo Vanguarda Cultural, acho, que era ligado à União Santamarense de Estudantes, basicamente, e que reunia um bocado de gente que acabou sendo grande na vida, né? Eu vou referir, por exemplo, desse grupo, tinha lá o meu amigo João Nascimento da Silva, que foi vereador, presidente da Câmara aqui, hoje mora em Porto Alegre, é um brilhante orador, gosta de literatura. Tarso Fernando Genro, que eu acho que todo mundo conhece, 2 vezes prefeito de Porto Alegre, governador do estado, ex-ministro da Justiça, ex-ministro da Educação, tá? Eram, digamos assim, pessoas desse nível, né, que faziam parte desse grupo. Todos jovens, nós tínhamos aqui pessoas que estão conosco ainda fazendo cultura, como Grácia, Luiz Carlos Grácia, né? Pedro Freire Júnior, que nos deixou. E nessas edições, houve, parece-me, duas edições dessa feira rudimentar lá na meados dos anos 60. 62 e 63. Não, acho que foi 64 e 64 não saiu porque já era proibido. Não, mas eu acho que o grupo, inclusive, foi criado, o Grupo Vanguarda foi criado após a Revolução, a dita Revolução. Mas as 2 feiras do livro que aconteceram, a terceira, que seria em 64, não saiu. Eu sei que se agregou a esse grupo aí
a grande figura, a grande poeta, parceiro da gente aqui, Luiz Guilherme do Prado Vepo, que já era formado, né? E era inclusive professor do curso de medicina daqui da Universidade Federal de Santa Maria. Figuras desse nível. Pedro Freire Júnior participava do grupo, Luiz Carlos Graça, não sei se eu tinha falado, mas um grupo assim absolutamente consistente, com preocupações sociais e culturais, né? Também eles lá tinham amor pelos livros, pela literatura, pela leitura, e se reuniam para discutir literatura e falar de livros. Tem uma publicação, eles publicaram um livro de 20 poetas de Santa Maria, alguma coisa, Santa Maria, poesia, a presença da poesia Santa Maria, uma coisa assim. Em que o Tarso era e tem um livro do Tarso também lançado nessa época de poesia, mas tem um livro que reúne o grupo que participava, poetas e outros. E esse, então, depois lá a feira não por razões já referidas pelo Orlando, acabou não acontecendo mais, e em 1973 os alunos que estavam no segundo ano do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria, que era um curso jovem, recém-criado, eles eram a primeira turma, né? Compunham a primeira turma, resolveu, né, num ato de ousadia, tentar uma feira do livro de novo. Gurizada carregando os livros embaixo do braço, com banquinhas na praça e tal. Era um grupo muito inteligente do ponto de vista das posições que tomava e da capacidade que tinham de aprender a realidade. Meus discípulos tinha Adelmo Simogeno, Luiz Recena Grace, né? A Neida Cecim, a Maria Eugênia, eu acho que era parte desse grupo. Era a primeira turma de Comunicação Social. O Zanata tem a impressão que entrou nessa primeira turma, ou na segunda, eu já não lembro também. Mas assim, e eles resolveram, Sérgio Weigert, eu acho que era do grupo, e a coisa acabou, né, virando uma tradição. Os alunos do segundo ano era que faziam a feira a cada ano. E a coisa foi crescendo, o poder público, eu acho que na época em que o Orlando era secretário de Município da Cultura, acabou abraçando a ideia da feira e envolvendo outras entidades. A SESMA teve uma participação também importante nisso e resultou na feira que nós temos hoje. Eu acho que eu tenho que encerrar o primeiro bloco, porque o Ademir já está me fazendo sinal. Nós já retornamos. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Com atendimento pautado na proximidade junto ao cliente, a Quatrum busca sempre a confiança a partir do trabalho e dos resultados satisfatórios para seu negócio. A grande preocupação da instituição particular não é só unicamente a questão acadêmica, mas a questão negocial também. E para a tomada de decisão é preciso ter equipes e pessoas capacitadas. Isso para nós é muito importante porque imprevistos acontecem a todo momento e a gente precisa ter hoje profissionais que possam dar essa assessoria a qualquer momento, quando for necessário. Eles estão sempre disponíveis para vir à empresa, eles vêm na empresa. Isso para nós é muito prático, é fácil de resolver os problemas dessa forma. Eu acredito que, talvez em função de uma estratégia de trabalho deles, eles são muito organizados, né? E ao mesmo tempo prestativos. Nós confiamos muito no trabalho deles, eles são pessoas maravilhosas, muito acessíveis e principalmente muito comprometidas.
De processos organizacionais a cálculos tributários, fiscais e trabalhistas, oferecemos um serviço personalizado de consultoria, sempre apresentando nosso trabalho da maneira mais didática ao cliente, buscando transparência em tudo o que fazemos. A Quatrum é um dos nossos grandes colaboradores, responsável pela parte contábil, pela parte tributária, pela parte trabalhista, na gestão do nosso negócio. Quando a Quatrum entrou, quando nós fizemos essa parceria com eles, facilitou para nós a gente poder ter mais tranquilidade para poder trabalhar. A característica mais importante da Quatrum para a gente é a agilidade na prestação do serviço. A rapidez e a eficiência na resposta das nossas demandas. Ter a Quatrum como parceiro, eu diria assim, é despreocupar com a parte contábil. E para ser um grande negócio é preciso que tenha equipes. E o nosso crescimento, ele é fruto desses colaboradores. E a Quatrum é um grande colaborador que foi responsável e está sendo responsável pelo nosso crescimento institucional. Seja para folha de pagamento, contabilidade ou cálculos fiscais, o que você precisar, a Quatrum resolve. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estamos de volta com o Santa Maria Frente a Frente, nesta edição em que falamos de livro, falamos de Feira do Livro, falamos da Turma do Café. No primeiro bloco esteve conosco, juntamente com o Orlando e com o Rangel, a Tânia. No segundo bloco houve substituição, entrou Vitor Biasoli, centroavante matador. Vitor, tu que não tiveste oportunidade de falar ainda, evidentemente, né? Eu vou pedir que tu faças a tua manifestação inicial em relação a que tu estavas aqui no estúdio, ouvindo o que falávamos e faltou ter dito. Bom, eu ia dizer assim, só um pouquinho, eu só quero mais uma vez me penitenciar. Se o Escobar assistiu o programa, perdão pelo esquecimento. Eu participo do grupo desde a sua origem, né? E é uma satisfação grande porque compartilhar ideias, projetos e leituras, né, é muito bom. Eu gosto disso. A minha vida gira muito em torno dos livros, da leitura que eu faço. Faço isso com entusiasmo e gostei muito de participar dos diversos livros, mas esse em especial pela temática, né? Todo Amor Vale um Conto, que eu acho que a primeira ideia foi tua, né, Rangel? Sim. Esse conto a gente foi montando, né? Mas ele lá deu o primeiro chute. E eu acho que o tema do amor é um tema que rende muito, assim, eu gostaria de desenvolver mais. E gostei dos contos que escrevi. A turma deu um espetáculo bom. Eu acho que isso é uma coisa boa que a gente faz. E cada vez eu acho que a gente está fazendo melhor. Elogiando para nós, né? É cabotinho, mas está valendo. Tá valendo. Mas eu acho assim que nós temos propostas e a gente apresenta, os contos são lidos entre nós e da minha parte, assim, eu tenho a impressão que a gente consegue intervir, dar pitaco, dar sugestões e na realização desses dois contos, na finalização,
as opiniões da turma foram muito boas, né? Eu gostei muito assim, de escrever, mas quando a gente escreve com entusiasmo, nem sempre a coisa sai muito boa, né? Sim. Como o Orlando disse no primeiro bloco, assim, a finalização de um texto, seja uma crônica, um poema, um romance, assim, é um negócio assim, que precisa de muita elaboração. E a leitura dos outros ajuda ao acerto, né? Às vezes a gente se empolga, eu acho que eu escrevo com muito pouca técnica, assim, e a leitura dos outros é muito importante para a finalização. Bom, não vou falar mais, né? Vitor, é mais importante esse aspecto referir-se digamos assim, dos pitacos, porque não tem que haver entre nós ou entre escritores, me parece, a não ser os grandões, e também, olhe lá, né? Essa coisa de sacralização do texto, né? Sim, quer dizer, meu texto não é sagrado, meu texto está para ser corrigido, melhorado, podado quando necessário, né? Quer dizer, essa coisa funciona bem com a gente, não há problema nenhum, isso é legal também. Eu acho que assim, entre nós já se consolidou essa ideia, assim, e isso é maturidade, claro, 20 anos, né? Daqui a pouco a gente vai realmente entrar naquela antiga maturidade, 21 anos, né? Mas assim, o texto tem duas coisas, tem a inspiração, sim, tem, o texto ele começa por um start de alguma coisa, né? Ele nos toma de assalto de alguma forma, e isso a gente pode chamar de inspiração, e nesse momento a gente produz coisas realmente sobre esse aspecto. Mas tem aquele outro que é o que o Rangel está fazendo há anos, segundo ele disse, do livro dele, que é o da elaboração. Então a gente pode dividir tranquilamente entre inspiração e elaboração. Talvez essa inspiração, para a gente não saber de onde é que veio, como que nasceu, muitas vezes não sabemos, pode ter esse caráter assim de sacralidade, de que tem alguma coisa ali que é inexplicável. Mas isso não é literatura. Isso pode ser consolidado numa outra coisa. Para ser literatura, ele tem que passar por esse processo de elaboração, que é o trabalho que o escritor vai em cima do texto inúmeras vezes, até o ponto em que ele diz: chega, agora eu tenho que publicar, porque senão não dá. Agora eu tenho que publicar, porque senão isso não acaba nunca, esse texto, né? E essa fala pode até parecer nossa. Não, essa fala está em todos os escritores. Os grandes escritores, aqueles que têm, digamos assim, uma equipe trabalhando para eles, nós temos o nosso grupo, né? Tem uma equipe. E uma coisa interessante que o Vitor mencionou, o título, nós temos um grupo no WhatsApp e nos encontramos às quartas-feiras, mas o nosso grupo no WhatsApp, ele serve muito para esse brainstorming a respeito de várias coisas, e uma delas foi o título, né? Eu lembro que a primeira, esse todo amor, realmente estava na frase do Rangel, mas era negativo. Quer dizer, todo amor é alguma coisa negativa em relação a isso. E o Raul foi o primeiro a saltar o Raul Maxwell foi o primeiro a saltar em colocar no positivo. E a partir daí a gente começou a trabalhar. O Raul é o romântico. Aí os contos dele concretizam isso. Sim, olha, E depois veio então toda uma situação, porque o termo que estava no conto era merece. E aí nós começamos a trabalhar até vale. Pode ser que o Rangel tenha razão no aspecto negativo, que nem todo merece. Né? Nem todo amor merece. Mas para o escritor todo amor vale, né? E aí essa condução foi muito interessante realmente, chegar nesse ponto em que todo amor vale um conto, né? Então e quem lançou a primeira ideia a respeito, não o título, foi o Francisco Ritter. Disse: olha, quem sabe a gente fala sobre encontros, desencontros, paixões e amores. E isso foi um mote para a gente começar a escrever, e que depois, quando a gente já tinha vários textos, a gente trabalhou em cima de, e agora, qual vai ser o título, né? E eu sei que essa situação de um dar pitaco no texto do outro, ele está, digamos assim, mediado por essa fraternidade, né? Nós queremos que dê certo.
E nós não queremos que dê certo só porque é do outro. Não, nós estamos todos juntos e nós formamos um grupo. E se nós lançarmos um livro em que há um equilíbrio entre os textos que estão apresentados, melhor ainda. E essa é a impressão que a gente tem. A gente está amadurecendo em relação a essas situações. Porque tendo temperamentos tão distintos, tão diferentes, com grupos e pessoas tão diferentes, como é que se mantém 20 anos? É mais que a maior parte dos casamentos atualmente. Sim, eu nem vou falar. Está aí no livro, todo amor vale um pouco. E o Vitor estava falando aqui sobre o Orlando completou também, né, a inspiração, a dedicação, né? Mas me parece que para escrever, e os bons escritores que a gente lê e a gente comenta entre nós, tem uma outra característica que é ter aquele feeling, aquela coisa de olhar a realidade e dizer, mas isso vale um romance, isso vale um... Né? Assim, a transposição da realidade para a literatura é algo assim que depende do olhar, né? Eu não sei quem é que escreveu isso, a frase não é minha, mas eu acho tão bonita quando diz assim, não é que a literatura imite a vida. Na verdade, a literatura supera a vida, né? Elabora a vida, né? Dá um sentido. E os contos nesse livro têm essa pegada, assim, de uma sensibilidade que é, como a gente já combinou, que é o casamento de longa duração, a traição, ou então o desencontro, o reencontro, aquela imaginação de um encontro que não virou encontro, né? O Vitor escreveu ali. O trágico que pode haver. O trágico. E aí o Raul marcou. O pessoal vai encontrar um texto muito bom. Muito bom. Mas esse resultado final, né, de um texto, nós vemos trazendo essa ideia de temática para o texto, né, desde o Baixada Melancólica. Né? Baixada Melancólica é um livro de contos em que nós estabelecemos uma situação. Não era uma ideia, era a situação. Duas situações, aliás. Uma é que não houvesse finais felizes. Todos os finais deveriam ser infelizes, trágicos, de desencontro, né? E era preciso que houvesse a ambientação em Santa Maria. Que o leitor pudesse identificar aquilo que é de Santa Maria. É por isso que vem Baixada Melancólica, Contos da Depressão Central, que são os dois elementos importantes da nossa temática, né? Baixada Melancólica é um termo que se refere a um estágio, mas que se refere, acima de tudo, a um lugar ao lado do cemitério municipal, né? Mas também tem essa ideia de que nós estamos na depressão central, né? É um termo forte esse, né? Estamos na depressão central, do ponto de vista do território, né? Do ponto de vista geológico, geográfico, ele não tem a conotação que nós estabelecemos para os nossos contos, mas enfim, eles funcionaram para que o nosso texto andasse por aí. E também, ano passado eu morri, que foi um livro de contos em que a gente fazia homenagem ao Belchior, né? O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, é parte de uma letra de música, né? do Belchior. E os contos todos tinham algum contato, né? Com alguma música, alguma letra, especialmente do Belchior. E nesse a gente chegou a essa ideia de que tivéssemos uma temática que costurasse os contos, e eu acho que o resultado é bem interessante e o pessoal vai conferir aí na Feira do Livro. O livro, depois até no final a gente... Vamos mostrar agora já. O Orlando já tinha mostrado, né? Será lançado dia 5. Dia 5, é uma quinta-feira, 5 de maio, uma quinta-feira. No horário normal dos lançamentos da Feira do Livro, a partir das 17 horas, né? Mas o Vitor também tem um livro já lançado que fará lançamento também na feira, né? Que trata de uma saga familiar. Isso. Ótimo. Feita a escada? Feita a escada. Agora, durante a pandemia, eu fui instigado a colocar em texto as histórias da minha família, né? A partir do lado paterno, desde a chegada do meu avô e minha avó, imigrantes italianos. Foi uma
um desafio que a minha cunhada me colocou e que eu vinha elaborando há muitos anos. Né, aquilo que a gente fala muito no grupo, assim, a gente tem histórias, assim, acho até, todo mundo tem boas histórias, mas nem sempre isso vira literatura, que o Orlando fala com muita propriedade, assim, né, como é que a gente transforma isso em texto e coloca assim dentro de um gênero adequado. Eu fui instigado a contar a história dos meus avós, né, e escolhi o gênero crônica, né, e escrevi durante a pandemia. E agora, no verão, ficou pronto o livro e vai ser lançado na feira. Se chama Itália, Café e Trilhos. Seria mais bonito Itália, Trilhos e Café, mas eu resolvi botar na ordem cronológica, coisa de professor de história. Estraguei o título, eu acho, porque meus avós vieram da Itália e se estabeleceram como colonos em São Paulo nas fazendas de café. Foram aqueles trabalhadores subsidiados, né, a vir da Itália para cá, mão de obra mais barata do que dos escravos. Meu avô chegou em 1888. Então eu achei que dá sequência, né? E aí o vô sai da fazenda, já casado com a minha avó, se conhecem lá no Eito, como a minha tia dizia, uma das minhas tantas tias, tive 10 tias. Meus avós se dedicaram, tiveram 14 filhos. E meu pai era o caçula. Daí o Eito, né? Tinha um Eito de filho. E aí o vô sai de São Paulo. Cansavam da lida, mas o café recompunha as energias. Isso, por isso somos os grandes bebedores de café. Né? E aí depois o vô veio para a ferrovia. Morou aqui na Vila Belga, se tornou um engenheiro prático, né? Que era uma coisa que depois deixou de existir, né? E eu resolvi contar essa história porque a princípio era um livro para meus filhos, para meus sobrinhos, né? E aí os amigos foram lendo, botaram pilha e disseram: não, acho que tem gente que é capaz de gostar, além do teu círculo mais próximo. E o desafio é esse, né? É fazer essa história familiar, que é, né, história comum, assim, né, dessas alegrias e tristezas, né, que compõem a história das famílias, e tornar isso palatável, agradável para quem não é do meu círculo familiar. É o desafio. Lançamento quando, Vitor? Tu me pegou. 14. Mas é por aí, Mas na feira. Junto com demais livros da 14. memorabilia. 14 é memorabilia. Isso aí. Tá, Dia né? 14 a memorabilia, tem vários outros. Nós, inclusive o Ronaldo Lipo, né? Ronaldo Lipo. O Furim japonês. Furim japonês. Será lançado nesse dia, 14. Obrigado pela escada. Não, pelo amor de Deus, se a gente não vai divulgar as nossas coisas, e não fizemos isso apenas porque são nossas, mas porque são coisas de qualidade, né? Evidentemente, se fossem ruins, nós não estaríamos aqui a falar delas, né? Eu só queria retomar um pouquinho a questão da feira. Primeiro, o meu tempo, temos um bom tempo ainda. Em relação à expectativa, Vitor e Rangel, que vocês têm em relação à retomada da praça pelo livro, né? De forma plena, de forma integral, depois de 2 anos, totalmente fora, e o ano passado de forma precária, né? De forma a feira ainda teve uma parcela, digamos assim, virtual e um pouco presencial, foram poucas as bancas, né? Que a turma do café teve a participação, né? Nós fizemos lá, como o livro, não só lançando, como também participando do evento que era da leitura, né? Da leitura, isso, né? Isso. Porque essa é uma característica do grupo, né, Orlando? Ler bastante, né? Ler uma quantidade assim de livros que ultrapassem muito a média nacional de leitura, né? Tem que estar provavelmente acima de países desenvolvidos, inclusive, né? Há leitores vorazes, contumazes no grupo que fazem isso por prazer mesmo, né? E tem o prazer de partilhar isso no grupo, né? E aí os livros vão sendo passados, vão circulando,
Alguns ficam na casa de uns e outros, não voltam para os donos, mas demora a voltar. Lá na minha casa, no meu escritório, na minha biblioteca, sei lá, eu tenho uma ala que é chamada Professor Orlando Fonseca. Ali só tem livros do Orlando. Deve ter uns 30 livros do Orlando. Mas um dia eles voltarão. Um dia sem problema. Eu não tenho ciúme dele. Não tenho ciúme. CDs eu tinha. Os CDs eu tinha ciúme de CD. Emprestava, mas queria de volta. Agora, livro eu acho que. Tem que circular. Tem que circular. Mas não ficar lá na. E daí, Vitor Rangel, qual é a expectativa em relação à feira? Então? Olha, o contato assim, direto com o livro, pegar ele na mão, bisbilhotar o que é o livro. Eu adoro uma cesta, né? Um balaiozinho. Os balaios são sensacionais. Eu adoro um balaio, né? E ali. E as pessoas gostam, as pessoas têm esse contato, sabe, de manusear assim o livro, de pegar e de descobrir títulos novos. Um prazer sensual, né, de alguma forma. Sensorial, com certeza. Sensorial. E a feira proporciona isso, né? E se fala de literatura, se fala de livro durante várias semanas. É imprescindível, né, que aconteça uma feira do livro. E que bom, né, que está aí de volta. Vitor? Eu vou falar assim, de forma bastante pessoal. Eu gosto muito de feira de estudo que o Rangel falou, mas a Feira do Livro de Santa Maria, particularmente, para mim significa muito, né? Eu lancei vários livros com a turma, individualmente, e aqui eu lembro, o Orlando lembrou, não sei quando, né, Orlando? Zanata, Vepo, tu e eu. Sim. A gente lançou 2 livros em 2 anos diferentes, né? Então, assim, ó, isso marca, isso foi uma vivência muito boa e eu tive bons encontros na Feira do Livro, conversas, assim, porque eu acho que a gente gosta de livro, gosta de furungar nos balaios. Eu faço a ronda dos balaios em tudo que é feira que eu vou, mais de uma vez. Mas eu gosto muito de encontrar os amigos e trocar as impressões de leitura. Eu leio muito a partir de indicações da turma e eu agradeço assim, o Orlando, o Rangel, o Candinho, o Tex. Sabem meu gosto, às vezes me trazem livros e já dizem, esse tu vai gostar, né? Então, assim, esse contato, né? E a feira possibilita isso, e o grupo, claro, né? O grupo é isso para mim, principalmente. É essa troca de leituras, de impressões e essa produção de livro com os pitacos. Os pitacos são importantes, né? Então, assim, desculpe, embolei um monte de coisa, né, Candinho? Mas, assim, eu gosto da feira porque ela possibilita esse encontro. E eu tenho boas lembranças, assim, encontrar o Armindo Trevisan. A última vez que eu vi o Scler foi na feira, né, bater papo, trocar ideias com essa gente, assim, né, além dos amigos, né? Eu tive a oportunidade, porque eu era professor do curso de comunicação que tinha essa incumbência de produzir a feira, né? Eu tive a felicidade de ser mediador do Caio Fernando Abreu, mediador do Inácio Loyola Brandão, mediador do Moacir Scler, mediador de falas do Trevisan, do Armindo Trevisan, e não é por outros, né, que o Vitor já foi patrono, o Candinho já foi patrono, eu já fui patrono. A Tânia já foi patrono. A Tânia foi patronesse da feira infantil. A primeira patronesse da feira infantil, e a filha da Tânia, inclusive, tinha, na primeira vez que o Caio veio em Santa Maria, ela que organizava no curso de comunicação, e eu fui na segunda vez que eu fui mediador do Caio Fernando Abreu. Então a feira tem essa possibilidade de amplificar isso que nós fazemos toda semana, que é conversar sobre livros, conversar sobre livros, indicar livros, e ela amplifica isso. A gente vai lá para conversar e ouvir sobre livros, indicações e novidades, e ter essa sensibilidade, né, de compulsar o livro, de pegar o livro, olhar, enfim. E eu acho, além de tudo isso, eu acho extraordinário a possibilidade do abraço, né, cara? De tu reencontrar pessoas.
há algumas pessoas que tu só reencontras esporadicamente, pessoas das quais, em relação às quais tu tem afeto, que tu gostas, que te relacionas bem, mas que tu não as vês ordinariamente, né? E na feira, normalmente, essas pessoas aparecem e tu reencontras, a possibilidade de um abraço fraterno. E eu sou movido a abraço, a beijo, preciso disso, então me realizo, né? Porque é uma oportunidade, especialmente agora, depois de 2 anos de restrições, né? Mais do que razoáveis, necessárias, né? A gente tentando voltar assim a uma certa normalidade, né? Mas eu acho, Orlando, que nós, não sei se o nosso tempo já está quase indo para o final, temos apenas 3 minutos, então não vai dar para a gente avançar muito em relação às características originais das feiras às quais nós nos referimos, talvez não com muito aprofundamento, lá no pessoal lá no início dos anos 60, depois com a turma da comunicação social em 1973, em momentos históricos complicados, os nossos horizontes toldados pelo arbítrio, né? Quer dizer, com liberdades públicas tolhidas. As feiras, nesses momentos, significaram atos de resistência, fundamentalmente. De resistência. Né? O curso de comunicação, ele foi, digamos assim, um ato de rebeldia, porque não podia, era proibido se fazer reuniões e fazer associações, e mais ainda ir para uma praça e conversar sobre livros. E o curso de comunicação fez isso. Ao longo do tempo, é a resistência do ponto de vista econômico, financeiro. Tivemos aí a pandemia, então a feira mais uma vez dá a mostra de estar saudável e poder estar na praça para que a gente possa celebrar o livro. E eu esqueci de dizer que o Rangel está na linha de sucessão dos patronos da feira, né? Porque ele ainda não foi, mas vai ser patrono. Será, certamente. Será. Aliás, essa é uma característica interessante da nossa feira, de prestigiamento do autor local. Né? Sim. Mas são mais de 200 que vão lançar livros. Agora, né? Nessa feira de agora, são 120 lançamentos, 100 lançamentos, de 200 escritores que vivem em Santa Maria, que residem aqui. Meninos, menina, foi muito bom nós conversarmos. Vamos ver se conversamos outras vezes e tal sobre livros. Aqui, né? Conversar, a gente conversa toda semana. Toda semana. Mas conversar com os nossos telespectadores, com o público que prestigia a TV Santa Maria e o Santa Maria Frente a Frente. Foi muito bom ter a Taninha aqui conosco, que veio de surpresa porque estava viajando, mas chegou a tempo de participar do programa conosco. O Orlando, que é esse monumento da cultura santamariense, né? Obrigado, Candinho. Meu ídolo, Candinho vai escrever meu obituário. Aliás, a propósito disso, eu acho que vou escrever logo. Deixar aí uma gaveta. Submeter a tua apreciação e deixar pronto. Para ele fazer a revisão final. Faltou. Vitor, querido, muito bom também tê-lo conosco. Rangel, o homem que o Rangel começou mal, né? Ele começou com romance, começou escrevendo romance, ganhando um prêmio internacional e começou lendo Ricardo. Qual é o segundo nome? O terceiro é mais conhecido Naftali Regis Basualto, conhecido como Pablo Neruda, né? Ele reduziu começou bem, né? Queridos, foi um enorme prazer mesmo, uma enorme alegria. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores também adoraram o programa. Nós voltamos proximamente com uma nova edição do Santa Maria Frente a Frente. Muito obrigado a todos pelo carinho e pela atenção.